Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos. Nós temos sempre os recadinhos para informações para quem vem pela primeira vez. Ela falou? Falou alguma coisa? Não, né? Nós temos um cronograma das atividades, das palestras lá na frente, fixado, né? Então, a gente tem palestra todos os dias, tem um trabalho às sextas-feiras, que é reservado para dependentes químicos, e tem os trabalhos sociais da casa, feito aos sábados, entrega de lanches para moradores de rua, e a entrega das cestas básicas, todo segundo sábado de cada mês. A gente tem mais de 60 famílias cadastradas já. Então, a gente também pede colaboração para quem puder, de alimento não perecível, sempre fica ali o recolhimento. E a gente vai ter um bingo beneficente dia 28 de abril. Vai ser na Sabesp, no Mirante Jardim São Paulo. Eu acho que a maioria daqui é da Zona Norte, então deve conhecer. A partir das 14 horas. Tá? Os convitinhos já vão começar a ser disponibilizados, é só falar com os responsáveis para adquirir. Tá bom? E é isso, gente. A gente está, no final da palestra, a gente vai abrir para pergunta para os internautas também. Tá? Vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos agora nos recolhendo para esse ambiente de paz, de calma, harmonioso. Vamos trazendo para o nosso pensamento a figura do Cristo, esse irmão querido, esse Pai que nos abraça, que entende a cada um de nós, na sua essência, nas suas necessidades. Vamos trazendo para o nosso pensamento paz, tranquilidade, deixando lá fora o que a gente passou no nosso dia, agradecendo por mais um dia da vida. Vamos cumprimentando a espiritualidade que aqui já estava, preparando o ambiente para nós. Os nossos irmãozinhos também desencarnados, que aqui chegam como nós em busca do esclarecimento, do aprendizado, de uma palavra amiga, de um carinho, de um olhar, de um sorriso. Vamos recebendo todos eles, de braços abertos, e tenhamos a certeza que possamos encontrar, aqui nessa casa querida, amparada por tantos espíritos de luz queridos, o que tanto precisamos para a nossa existência. Que assim seja, graças a Deus. Nossa palestrante hoje é a Germana. Vai falar sobre o livro Iluminação Interior. E o tema é Predominância do Egoísmo. Item 23, né, Germana? Bem-vinda. Boa noite a todos. Que Jesus, que já nos recebeu com o seu abraço aqui na porta dessa casa, nos mantenha assim, no seu colo durante toda a noite, para que a gente tenha muita paz e harmonia durante a nossa conversa de hoje à noite. Então, hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a predominância do egoísmo. A gente nem sabe o que é isso, né? Desconhece, né? E quando a gente fala em egoísmo, nós temos que falar da nossa vida em sociedade. Porque se nós vivêssemos sozinhos, a gente não ia nem ser testado se somos ou não egoístas. Sozinhos não dá. Tudo seria do nosso jeito, da maneira que nós gostaríamos, então ninguém teria como intervir. Mas nós vivemos em sociedade. E não é por acaso. É para que a gente realmente diminua o nosso egoísmo. Então vamos analisar um pouquinho como é que são os nossos relacionamentos. Quando a gente quer conhecer alguém, quer ter uma amizade, como é que a gente se comporta? Com cara fechada, mau humor? Ou a gente é muito simpático? Quando a gente quer ter amizade de alguém, a gente não procura sorrir, ser simpático, afetuoso, mostrar o nosso melhor lado para que a pessoa se aproxime? Todas as pessoas fazem isso, né? Quando a gente quer conquistar, a gente faz
esse tipo de coisa, a gente tem esse tipo de atitude. E as pessoas também. Aí, esse livro é a Joana de Ângeles, através do Divaldo, que nos traz os ensinamentos. Ela fala para que a gente tenha cuidado, porque essas exteriorizações de afeto nem sempre são sinceras. Nem sempre são sinceras dos outros, nem da gente. Se nós se procurarmos ver como é que nós agimos na nossa casa, com as pessoas que nós convivemos, com os nossos parentes. Tem aqueles parentes que são mais importantes, não tem? Tem os mais importantes e os mais simplesinhos. Todo mundo tem. Como é que nós tratamos os mais importantes, os menos importantes? Isso mais importante e menos importante, colocando assim, como a sociedade enxerga, porque todo mundo é importante. Mas às vezes a gente acha que mais importante é aquele parente mais rico, que tem mais condição. Como é que a gente se apresenta para esses parentes? Como é que a gente se apresenta para aqueles outros que são mais simples? No nosso local de trabalho, nós temos os chefes e nós temos aquelas pessoas que trabalham nos serviços mais simples também. Como é que nós lidamos com todas essas pessoas? Como é que nós tratamos todas essas pessoas? Por que eu estou começando com essa pergunta? Porque nos relacionamentos, nós e todas as pessoas que se relacionam com a gente buscam primeiro os seus interesses. A gente não começa um relacionamento pelo simples amor a outra pessoa, o amor de cristão a outra pessoa, não. O que aquela pessoa vai trazer para a minha vida? Isso é um pouco inconsciente, não é assim. Eu olho uma pessoa e falo, não, essa pessoa vai trazer isso para mim. Não, é inconsciente. A gente vê uma pessoa, o que ela pode me ajudar? Peraí, ela é querida no grupo do meu trabalho? Isso é seríssimo, né? Porque tem pessoas que não são muito queridas no nosso grupo de trabalho. E o que a gente faz? Também não gosta, nem chega perto, porque já não gostam dela. É melhor eu ficar longe para eu não arrumar encrenca. Puro interesse, puro egoísmo. A gente nem se permite chegar perto para ver se a pessoa é ruim mesmo. Ou se não enxergaram ela como ela realmente é. Porque nós temos alguns interesses. No local de trabalho é ter promoção. É se dar bem, profissionalmente falando. Então, como é que eu vou ficar próximo de uma pessoa que não se sai bem ou que não é querida pela chefia, por quem manda, por quem dá as ordens? Isso é muito claro quando a gente assiste filme americano, né, filme de adolescente americano, sempre tem aquela figura popular nas universidades, nas escolas americanas, e todo mundo quer ficar do lado do popular. Daquele outro que não é popular, as pessoas evitam, se afastam. Não tem, todos os filmes são iguais, né? No fim, os mais legais são aqueles que não são populares. E os populares têm que se modificar para serem aceitos. Mas é assim na nossa vida, a gente procura os mais populares. E as pessoas também fazem isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas manifestações de amizade quando chegam. Porque na maioria das vezes, tanto nós quanto os outros, exteriorizam coisas que não são verdadeiras. Por quê? Porque querem se aproximar, por interesse, por qualquer coisa assim. Mas assim a gente vai se aproximando das pessoas. E aqui ele diz para a gente pensar, né, que pessoas que a gente mantém hoje uma convivência saudável, quantos amigos nós mantivemos uma convivência adorável? Aquela pessoa que a gente gosta, está junto, está tudo certo, mas que de repente alguma coisa que a gente fez não foi do agrado dele e ele simplesmente acaba a amizade. Quantas pessoas? Quantas pessoas nós deixamos de conviver porque não nos interessam mais? Foram úteis durante um tempo, mas de repente era tudo certinho, tudo bonitinho, a gente era amigo, aí de repente a pessoa não nos interessa mais. Por quê? A gente já parou para ouvir? Para entender? Se a gente se perguntar isso, por que eu estou deixando de ter amizade? A gente vai arrumar 1000 desculpas. Estou deixando de ter amizade por isso, por aquilo outro. Mas se a gente parar para analisar por que estamos deixando de ter amizades, nós vamos perceber que aquela pessoa não satisfaz mais os nossos interesses. E às vezes a gente simplesmente abandona.
E quantas vezes nós fomos abandonados? Com certeza cada um aí lembrou de um amigo que largou mão, deixou a gente para lá, nos magoou profundamente por causa disso, mas porque a gente não satisfazia mais os interesses dele. E isso é com todo mundo, isso é todo dia, porque nós ainda predominamos no egoísmo, não no amor. Aí ele dá um conselho, né? Para a gente, quando tiver amizade, ser bem sereno, sem grandes explosões de alegria, ser tranquilos. Porque às vezes a gente encontra uma pessoa, faz aquela festa, beija, abraça e daqui a pouco não conversa mais com ela. Se a gente for sereno, sem essas explosões, que às vezes são sinceras no momento, mas não são tão verdadeiras intimamente, a gente não vai decepcionar as pessoas. Vai falar, tranquilo, né? Se mostrava tão amiga, tão querida, e agora abandonou. Mas se a gente mantiver um equilíbrio, a pessoa não vai ficar triste, mas não vai ser tão desagradável assim, porque vai falar, poxa vida, toda vez que me encontrava, era uma alegria, era uma felicidade, era uma explosão, né? E agora nem fala comigo. E aí tem aquelas situações, né? Porque nós temos pessoas que convivem muito bem com a gente, que compartilham da nossa mesa, da nossa vida íntima. E o que a gente faz quando a pessoa compartilha da nossa vida íntima? A gente ouve os seus segredos e a gente conta os nossos. Olha que perigo, tanto para eles quanto para a gente, né? Porque na hora que nós somos amigos, perfeito. Porque a gente ouve os segredos, compreende, entende, fala, não, tá certo, é isso mesmo. Na hora que a pessoa nos magoa, ou faz alguma coisa que a gente não gosta, o que a gente pega primeiro? Aquele segredo. E às vezes divulga. Lendo esse texto, eu lembrei da propaganda que está passando agora, 2 senhoras no carro, uma fala para a outra, minha filha está separando, o filho está separando, eu não lembro. E a outra fala, não, amiga, estamos juntos, né? Estamos juntos. É o que a gente fala para os amigos, estamos juntos, seguro com você essa barra. Na primeira oportunidade que ela saiu do carro, ela contou para todo mundo com maldade. Ela não contou que estava separando. Ela contou com maldade que a pessoa estava sendo traída. É assim o ser humano, né? Na hora que é amigo, que estamos juntos, a gente segura a barra, a gente até justifica os erros. Né? Um amigo da gente erra, a gente justifica, errou, mas também, coitado, tem isso, tem aquilo, vive isso, vive aquilo. A gente faz isso para os amigos. Deixou de ser amigo, a gente pega o primeiro segredo e sai contando. E aí a gente corre o risco de que esses nossos amigos façam os mesmos. Né? Quando a gente conta segredo para alguém, que quer que seja segredo mesmo, e a gente desfaz amizade, qual é o primeiro medo? Nossa, ela sabe isso e aquilo da minha vida. E agora? Né? Por que a gente fica com medo? Porque a gente conhece o ser humano, porque a gente é um ser humano. A gente sabe que como a gente pode fazer, o outro também pode fazer. Então ele nos aconselha que a melhor atitude é a atitude preventiva. Então vamos ter cautela naquilo que nós vamos falar, nos nossos segredos, porque tem coisas que são muito sérias para nós. E quando a gente fala de segredo, né, nada errado que a gente faça, não é só esse sentido, mas às vezes é um sentimento que a gente não quer que ninguém saiba. E a gente confidencia por um amigo, que daqui a pouco não é mais, porque mudaram-se os interesses. E assim a gente vai vivendo. A gente pode perceber quantos amigos nós já trocamos. Quantos? Buscando uma música, faça uma lista dos grandes amigos. Quantos você não vê que você tinha 10 anos atrás? Quantos você vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Porque assim, a gente vai trocando de amigos. E aí se a gente faz a lista fica tão pequenininha, fala, meu Deus, eu tinha tantos amigos há tanto tempo e hoje eu tenho contato com 1, 2, no máximo. Porque a gente vai mudando de interesse. Quando a gente tem um grupo de amigos, é porque a gente tem os interesses em comum. Se a gente muda qualquer coisa, às vezes, por exemplo, estamos estudando, temos os amigos da escola. Estamos na casa espírita, temos os amigos espíritas, porque nós temos os interesses em comum. Então, quando a gente muda qualquer comportamento na nossa vida, a gente pode perder os amigos. Aí ele diz para a gente que assume a doutrina espírita, para que a gente tome o cuidado de falar isso para as pessoas que nós conhecemos. Identifique-se como espírita.
A pessoa pergunta, você tem alguma religião? Eu sou espírita. Isso para que a gente não tenha o problema da pessoa, a hora que descobrir, fugir da gente. E acontece. Teve uma vez que eu estava num local que tinha tocando música, e estava numa mesinha ouvindo música, sentou uma amiga, eu era amiga do músico, e sentou uma amiga dele também comigo. Conversamos, ficamos um tempão conversando, um papo gostoso. Aí, de repente, ela perguntou, qual a sua religião? Eu falei, espírita. Ela não abriu mais a boca, deu 2 minutos, ela levantou da mesa. Então, aí, eu não sei se é medo, preconceito, eu não sei. Eu não tive a oportunidade de saber, porque ela levantou e eu nunca mais vi. Né? Mas quando eu li isso, eu lembrei dessa situação. Eu falei, a gente precisa falar. Porque aí a gente dá o direito da pessoa já ir embora no primeiro momento, se isso for do gosto dela. E ficar à vontade, caso ela queira ser nossa amiga mesmo, a gente sendo espírita. Então ele diz, para a gente falar de antemão qual é a sua fé religiosa. Isso é uma forma até de respeitar as pessoas, porque realmente tem gente que tem medo, né? Tem gente que não entende direito o que a gente faz, né? Que a gente se reúne para fazer o quê, né? Tem gente que tem ideias mirabolantes do que a gente faz numa sala de um centro espírita, né? E quando vem até se decepciona, porque não acontece nada, né? Não acontece nada aqui. Não tem espírito, não tem vela, não tem nada que as pessoas imaginam que aconteça. Aí a gente vem e fala de Jesus. Espera aí, isso aí, né? Isso é espiritismo? Então, isso é espiritismo. Às vezes as pessoas até se decepcionam, porque esperava assim um show, né? E a gente não tem isso. Então ele fala, fale qual é a sua fé religiosa, para dar o direito da pessoa ou de se aproximar ou de se afastar. Né, de antemão. Porque a gente não sai falando, olha, eu sou espírita, prazer, eu sou espírita, não é isso, né? Mas às vezes a pessoa pergunta qual a sua religião e a gente fica com medo de falar. E ele aconselha que a gente não faça isso. Né? Porque, na realidade, quando a gente está vivenciando uma religião, a gente procura ter atitudes de acordo com aquela religião. E se nós tivermos, como ele nos aconselha, atitudes cristãs, né, nada vai ser contra a gente. Aí o que acontece? Não só quando a gente é espírita, independente de ser espírita ou não, os nossos amigos, como a gente estava falando, podem nos abandonar. E ele pede para a gente não sofrer com isso, não. Ele diz assim, vivias bem sem a presença do seu amigo. Podes continuar vivendo após sua partida. Porque às vezes a gente faz um drama tão grande, né? Poxa vida, essa pessoa foi embora, tal. Sofre. A gente não vivia sem essa pessoa antes. Ah, mas ela não saía da minha casa, ela ia todo dia, ela passava lá, me ligava de manhã, tarde à noite, agora sumiu. Mas antes de conhecer, eu não vivia bem sem ela. Não vivia. Posso continuar vivendo. O que é isso? É o respeito pelo que a pessoa fez. Ela não quer mais. E às vezes, quando a gente tem uma determinada religião, não precisa ser espírita, não. Quando a gente faz escolha por um determinado modo de vida, principalmente para a religião, a gente muda os comportamentos. Aí os nossos amigos se afastam porque não querem, não acham graça. Se a gente, por exemplo, tem o costume de sair para barzinho, beber com os amigos, farra e tal, aí aqueles amigos que a gente tem, a gente continua indo no barzinho, a gente gosta do barzinho, mas a gente não bebe mais ou não bebe tanto. Aí a pessoa vira para a gente e fala, nossa, era muito melhor quando você bebia. Né? Então a gente vai ficando desinteressante para aquela pessoa. A gente sabe muito bem que a gente é muito melhor sem qualquer dependência que seja. Mas as pessoas que ainda têm aquele interesse acham que a gente está sem graça. Está chato, porque a gente fica chato, porque algumas coisas a gente não quer mais. Né? Algumas coisas a gente fala... a gente, quando toma consciência de algumas coisas que a religião nos traz, a gente só quer saber do que pode dar certo. Por exemplo, bebedeira em bar, a gente sabe que não dá certo, então a gente não vai fazer isso. Né? E alguns amigos acabam falando, você está muito chato, né? A gente nem precisa se afastar dele, eles se afastam da gente, a gente nem precisa se preocupar, falar, se afasta. Não, não precisa, porque eles mesmos vão se afastar porque a gente não tem mais interesse na nossa amizade. E só que a gente não precisa ficar triste por isso. Né? No que a gente puder ajudar, na hora que esse amigo voltar, na hora que ele quiser, a gente está aqui. Né? Mas a gente continua a nossa vida muito bem, sem as pessoas que nos abandonaram. Pessoas novas chegam à nossa vida todos os dias. Né? A gente tem que ir vivendo coisas novas. Outra coisa que nós temos que tomar muito cuidado
a gente adora ser importante. Né? A gente adora. Nossa, a gente adora ser o melhor amigo. Né? A gente adora que alguém fale, nossa, ela é minha melhor amiga, meu melhor amigo. A gente adora isso. Mas ele fala para a gente não fazer essa coisa de criar dependência. Não deixar ninguém dependente da gente. E a gente adora. Adora que o amigo ligue para perguntar se vai, se não vai, se que roupa que vai em tal festa, se compra tal presente, se fala ou não fala. Né? A gente adora isso. Por quê? Porque a gente se sente importante. E sem perceber, a gente vai criando uma dependência. Né? Este amigo fica dependente da gente. Pode chegar um momento que os nossos caminhos não andem mais juntos. Que a gente, por causa dos nossos interesses, queira desviar. Porque mudou, isso que agora esse amigo está fazendo não me interessa mais, eu quero outras coisas. Aí eu vou por um outro caminho e a gente deixa uma pessoa sofrendo. Porque a gente criou a dependência dessa pessoa com a gente. E o inverso é verdadeiro. A gente também pode ficar dependente de outra pessoa. Né? A gente quer aquela pessoa que dê palpite, que fale, que participe. Se a gente faz qualquer coisa em casa, a pessoa tem que estar junto, não pode... Né? Poxa, vou fazer uma reuniãozinha em casa, a pessoa vai viajar? Que absurdo. Como que absurdo, né? A gente não pode criar essa dependência. Ela quer fazer outra coisa. Às vezes a gente acha que as pessoas têm que fazer só o que a gente quer. Isso, amigos, parentes. A gente fica achando que tem que fazer aquilo que a gente quer. A gente cria uma dependência da pessoa. Aí faz uma reunião, a reunião fica sem graça. Porque aquela pessoa não foi. Foram todas as outras que nós chamamos. Aquela não foi. Por que nós criamos essa dependência? Nós ficamos entristecidos. É culpa da pessoa? Não. É culpa nossa que ficamos dependentes dela. Nós temos que deixar as pessoas livres, como nós queremos ser, para fazerem o que acharem melhor. E a gente quer que façam aquilo que a gente tem vontade. Porque a gente tem a predominância do egoísmo nas nossas vidas. Então, a gente não pode nem tornar o outro dependente, nem nos tornarmos dependentes dos outros. São Paulo é uma ótima cidade para a gente desvencilhar isso, né? Porque é tanta loucura, tanta correria, cada um vivendo sua vida, cada um fazendo sua coisa. Os parentes se encontram menos, né? Em cidade de interior está sempre junto. Em São Paulo é mais difícil. Então a gente tem mais facilidade para trabalhar isso que ele está nos dizendo, para trabalhar este amor do respeito, com que as pessoas façam aquilo que elas queiram fazer, sem que a gente fique dependente, nem as deixe dependente. Aí ele diz que se as pessoas nos abandonarem, a gente vigiar os nossos sentimentos. Né? Porque a gente tem sentimentos muito, muito ruins quando somos abandonados. Então ele pede para que a gente tenha cuidado com o que nós estejamos sentindo. Ele diz que uma verdadeira amizade é para fazer um intercâmbio saudável de confiança e auxílio. Confiança e auxílio. Olha, eu estou aqui a hora que você precisar. Se você não precisar, eu estou aqui também. Entendeu? A gente não pode querer que seja o tempo todo. Eu estou aqui. Se você precisar de mim, eu estou aqui. De intercâmbio e auxílio. Se você não precisar, eu respeito. Você quer ficar longe, eu respeito. Sem o egoísmo de querer sempre as pessoas no nosso domínio. Ele diz que o egoísmo gera conflitos, intrigas, ódios e destruições. A gente lembra de alguma situação assim? Onde a gente se sentiu abandonado por um amigo, aí gerou intriga, falou mal do amigo para o outro e ficou chateado. Todos nós passamos por isso. Só que agora nós estamos fazendo uma reflexão para não vivenciarmos mais isso. Né? A partir do momento que a gente pega um tema evangélico, né, que é do amor no caso, e para pensar, a gente nas próximas situações vamos acertar mais. Nós vamos viver, vamos ainda ser egoístas, mas vamos procurar acertar mais do que das próximas vezes. Então, a partir disso, a gente já está se tornando pessoas melhores. A gente vai errar muito, mas a gente já sabe. Então, quando acontecer, a gente pode fazer menos pior do que a gente costuma fazer. Aí ele diz também que se um amigo abandonar nosso caminho, a gente não lamentar, não. E a gente lembrar de Jesus, que tinha todos os seus amigos sempre ao seu lado, e na hora da dor, cada um para o seu lado. Pelo medo, foram cada um para o seu lado. E Jesus se magoou, ficou angustiado, nervoso, imagina.
Né? Imagina. Ele amou e perdoou, ele já sabia. Né? Por quê? Porque as pessoas fazem aquilo que elas sabem fazer. E Jesus sabe disso. Elas fazem aquilo que elas aprenderam, aquilo que elas têm de melhor. Então, as pessoas e nós fazemos aquilo que nós temos de melhor. Então, nós temos que aprender a respeitar isso. Se o melhor que nosso amigo fez foi nos abandonar porque nós não servíamos mais para o seu interesse, é o melhor que ele podia fazer. Se ele voltar, a gente está aqui de braços abertos. A gente tem que amar incondicionalmente. A gente tem que ter o evangelho nas nossas vidas. E pode parecer, como você é bobinha, né? A pessoa fez isso, aquilo outro, agora você recebe ela de volta assim com toda amizade? Aí a gente responde, eu não sou bobinha não, eu sou muito esperta. Porque eu conheço a lei. Eu sei que a lei é de ação e reação. Então, se eu não receber essa pessoa de braços abertos, como é que eu vou querer que aquele que eu abandonei me receba de braços abertos? Não tem como. Então, às vezes, o que parece tolo, bobo, é o mais inteligente. Na grande maioria das vezes. Por isso, voltando a falar de filme americano, aquele que parece o nerd, o bobinho, é o mais inteligente e que acaba com sucesso no final dos filmes. Trazendo para a nossa vida, é isso também. A gente amando, a gente respeitando, a gente só vai ter coisas boas. E mesmo que pareça aos olhos dos que ainda não aprenderam o amor de Jesus, que a gente é tolo, bobo, deixa para lá. Tem que respeitar, inclusive, esses que acham que a gente é tolo e bobo, porque eles ainda não aprenderam, eles ainda não sabem a lei. Né? Se eu quero amor, eu tenho que dar amor. Né? São Francisco de Assis, tão lembrado agora por causa do Papa, né? Nos ensinou isso há muito tempo, né? Dando que se recebe, amando que nós seremos amados. Então nós temos que aceitar as pessoas como elas são e nós nos modificarmos para sermos cada vez melhores. Ele diz assim, não aguardes igualmente que as pessoas sejam o que nós pensamos. A gente o tempo todo fica esperando que as pessoas sejam da maneira que a gente pense. Porque elas não são. Elas são aquilo que estão conquistando com grande dificuldade. Não é fácil a gente ser uma pessoa melhor. Então, nós somos o que somos e ainda é muito difícil. Nós estamos conquistando isso com grande dificuldade. Então, que a gente respeite isso no outro também. Não espere que ele seja diferente, que ele seja só isso. E Joana de Ângeles sabe que não é fácil. Né? Porque na hora da amizade, na hora da mágoa, na hora do abandono, dói muito. Aí ele fala para a gente buscar forças na oração, buscar forças na solidariedade, porque aí a gente vai encontrar. Então, a reflexão dessa noite é exatamente essa. Para trabalharmos o nosso egoísmo que ainda predomina, nós temos que amar mais. Aumentar o amor, diminuir o egoísmo. Então, no campo da amizade, no campo dos relacionamentos, é a gente não esperar das pessoas mais do que elas têm para nos dar. E a gente buscar ter cada vez coisas melhores para dar para as pessoas, sem criar nenhuma dependência. Ok? Perguntinhas, gente? Algum comentário? Acho que não, a Denise não trouxe. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então abra. Como é que a gente vai tratar um invejoso? Como que a gente vai tratar um invejoso? Segundo Jesus, com amor. Né? Porque o invejoso, a gente também é invejoso, né? Quando a gente inveja alguma coisa, é porque a gente não sabe ainda que para a gente merecer aquilo, a gente tem que ter atitudes adequadas para que aquilo venha para a gente. Então o invejoso também não sabe. Incomoda, com toda certeza incomoda. Então na hora da raiva, né? A raiva é biológica, a gente sente mesmo. O que a gente não pode ficar é com um sentimento de mágoa, rancor, porque a pessoa foi invejosa. A gente tem que tratar com amor. Né? A gente tem que... Porque só o amor muda o que já se fez. Só o amor muda tudo. Né? Então a gente sente raiva tal, faz uma prece, deixa passar, deixa para o dia seguinte e respeita. Porque o máximo que ele pôde fazer naquele momento é sentir inveja. E se a gente puder ajudar para que ele obtenha aquilo que ele inveja da gente, quem sabe a gente tem essa oportunidade. Né? Mas a gente nunca está aberto para isso, a gente precisa estar aberto. Né? Não é difícil.
Tem uns que são constantemente invejosos, né? Tem uns que invejam de vez em quando, né? Mas tem uns que invejam tudo. Mas, gente, imagina, vamos nos colocar no lugar do invejoso. Que dor! Que sofrimento! Porque se eu ficar imaginando que a vida do outro é melhor que a minha é horrível. É muito doída, é muito difícil. Então, se a gente conseguir enxergar que aquela pessoa é invejosa, mas sofre muito com isso, porque o invejoso não consegue perceber que alguma coisa boa nele. Então, ele só enxerga as coisas boas na vida dos outros. Então, olha que difícil. Então, vamos usar o que a gente aprende aqui. Na medida que a gente conseguir, vamos fazer oração pedindo a Deus que ilumine com muito amor para que ele consiga encontrar dentro dele coisas boas para conquistar a que ele acredita que nós conquistamos. Porque às vezes eles invejam coisa que a gente nem tem também, né? Mais alguém, gente? Não? Vamos ler uma perguntinha da internet? É do seu Lourenço, nosso querido. A caridade, por certo, é o antídoto do egoísmo. Há muito mais homens isentos de egoísmo e praticantes da caridade do que suponhamos. Apenas não os conhecemos, porque a virtude foge à atenção devida. Desde que haja um, por que não haverá 10? Uma pergunta. Havendo 10, por que não haverá 1000 e assim por diante? Você concorda? Eu concordo, eu acho que tem muito mesmo. É que não faz sucesso, né? Não dá ibope, não aparece nos jornais. O que dá ibope? Cantor que tem arma, né, que passa várias vezes. Agora o cantor que faz caridade nem aparece. As pessoas anônimas, então, que fazem caridades, que amam, não aparecem. Quantas pessoas a gente vê que têm atitudes de amor? Muitas. A gente sabe disso. A gente sabe que o mundo está melhorando, que a gente já tem muitas pessoas. A gente está aqui buscando amor, buscando ser feliz. Eu concordo plenamente. Eu acho que tem muitos. É que o que se destaca não são essas coisas. Mas a gente tem. Eu acho que o mundo está melhorando a cada dia. Eu acho que a gente tem que fazer propaganda disso. Porque tem pessoas que falam, não, o mundo está cada vez pior. O mundo está cada vez melhor. As pessoas estão cada vez melhores. Tem algumas ainda que são ruins e são muito ruins. Mas tem muitas que já melhoraram, né? E o nosso mundo, a gente sabe que está passando por uma evolução, então não tem como. Não faz nem sentido a gente acreditar que o nosso mundo vai passar por um mundo melhor se as pessoas não estiverem melhor, né? Porque nós faremos parte, né? Jesus falou, os mansos herdarão a terra. E às vezes a gente pensa, herdar a terra é a terra mesmo, né? Voltar a habitar a Terra, porque vai ser um planeta cada vez melhor. E eu acho que a gente está se esforçando bastante para isso. A gente falha, tem os nossos defeitos ainda, mas eu concordo com ele que o mundo está cada vez melhor e as pessoas também. Mais alguém? Quando você falou da sua amiga, da pessoa que você estava fazendo amizade, que ela ficou preocupada com você, disse que era espírita, né? Então, a gente lembra nos comentários sempre que tem gente que pensa que o espiritismo associa com macumba, com feitiçaria. Ainda. Outras têm medo de que parece que a gente então vai descobrir os seus segredos. Que a gente é evidente, né? É espírita, é evidente. Ou nós percebemos a aura, né? Porque cada um tem a sua aura. Então a gente olha, a gente fica quieto, a gente nem fala nada, nem vai me enxergar, né? Aí, porque a gente está percebendo qualquer coisa. Mas é assim, né? Então, as pessoas, em vez de fazer o aprendizado, então a pessoa se estabelece só naquele patamar, né? Eu estava falando com uma conhecida no banco hoje ontem, e comentando, eu acredito na ressurreição. Eu falei, mas você é uma moça tão inteligente, a ciência não provou, que não tem como ressurgir. Né? Você já estudou a Bíblia, o Lázaro, sim, ressurgiu, porque ele não chegou a morrer, o corpo dele estava lá inteiro. Né? Então, Jesus fez com que ele voltasse, porque o espírito estava preso na matéria ainda. Mas não tem como. Não, eu concordo com você, mas eu tenho o meu ponto de vista. Falei, não bom. Quer nem conversar, tá né? Muito não bom. Quer. Porque quando a gente pensa na visão espírita, requer responsabilidade. E tem essa então, parte. É melhor não pensar. Uma vez, uma amiga evangélica falou, para vocês é mais fácil, né? Vocês podem voltar. Eu falei, não, pelo contrário, para a gente é muito mais difícil, porque a gente quer voltar bem.
A gente não quer voltar para sofrer de novo, a gente sabe que volta e quer voltar bem, então a gente quer melhorar agora. Não é mais fácil. Mais fácil é ser perdoado no dia da extrema-unção e está tudo certinho. Então as pessoas acabam se afastando, às vezes por medo da responsabilidade. É muito comum a gente ouvir, vocês devem ouvir bastante, não, o espírita é muito caridoso. Né? Todo mundo fala, não, o espírita é... Então, é preciso chamar atenção disso mesmo. A gente sabe que o cristão divulgou, né, o cristianismo por todos os tempos através da caridade. Né? O cristão foi conhecido porque ele era caridoso em todos os lugares, então foi divulgando através do amor. E nós espíritas também acabamos fazendo isso, pela caridade vamos divulgando. Mas o importante não é divulgar o espiritismo, é divulgar o amor cristão, porque se todo mundo viver o cristianismo puro, a gente não precisa de rótulos, né? A gente só precisa vivenciar um amor. E acredito, um dia a gente vai unir todos, né? A gente não pode deixar de falar que o Papa está aí, a gente prevê assim grandes mudanças, a gente espera que ele faça, né? Porque tem muitos católicos. Então, se ele levar a simplicidade e o amor para os católicos, que ele está demonstrando, quem sabe eles vivenciem mais puramente o cristianismo. Enquanto isso, a gente vai fazendo a nossa parte, procurando vivenciar Cristo em todos os momentos da nossa vida. Deus é tão bom que colocou o Papa argentino. Argentino, para a gente parar de ser egoísta. A gente tem que ver, por trás disso deve ter muita coisa. Gente, quem não Isso já ficou na minha cabeça, puxa vida. Olha, então, quem não ficou chateado que o Papa não era brasileiro e argentino ainda? Não, mas sem ter uma diversidade, essa verdade. coisa que a gente brinca, É verdade. mas na realidade, alguma coisa tem. Não, com certeza alguma coisa vai As acontecer. coisas no plano espiritual são bem A gente planejadas, sabe que eles têm um trabalho imenso, né? E a gente vibra muito para que o Papa realmente faça um trabalho maravilhoso, né? E esses sinais de simplicidade que ele está dando não é para os católicos, é para a gente mesmo, né? Porque ele está lá, vive num luxo, e ele está falando, olha, eu não preciso desse luxo, tira esse trono, põe uma cadeira. Como é que nós estamos fazendo com os tronos das nossas vidas? Não é para os católicos essa mensagem, não. É para todos nós. Nossos tronos, quer dizer, as nossas posições. Como é que nós estamos fazendo? Nós estamos mantendo, olha, eu sou o melhor? Ou a gente está falando, traz uma cadeirinha que eu me sento tranquilamente? Essa lição dele serve para nós também, que a gente aproveite. Né? Nós vemos os políticos, como o nosso agora, vão para a Europa, pagam aquele SEC. Não sei quantos milhões nós vamos pagar, né? O cartão corporativo ali paga, robe solto, né? O governo usa para pagar as contas particulares. Quando o pessoal todo lá. E o Papa mesmo, quando ele foi lá para ser cardeal, ele disse, olha pessoal, vocês ficam aí. O dinheiro que vocês vão gastar. Deixa dar. Exatamente. E acompanhe não. Exatamente. E a gente. Então, é um exemplo fantástico. E foi o cardeal brasileiro que disse para ele, né? Lembre dos pobres. Quer dizer, com certeza a espiritualidade está trabalhando e a gente vai melhorar, né? Ok, gente? Ontem eu falei para uma pessoa que eu sou espírita. Ele disse assim, então o senhor estuda muito, né? Precisa estudar, estudar. Então, olha, ainda bem que já tem essa ideia, né? É tudo isso, né? Tem que se mexer para ser espírita, não dá para se acomodar. Então, muitas pessoas... Não, deixa eu ficar com a ressurreição mesmo. É mais fácil. Independente da religião, né, Germana? Seja o Mesmo- candomblé, a igreja, seja o que for, mas que tenham irmãos lá preocupados com a reforma íntima, né? É tão difícil a gente mudar. mudança. E tem em todos os lugares. Tem em todos os trabalhos tão lugares. bonitos sendo A feitos gente em não todas pode essas acreditar que a partes. espiritualidade está só no espiritismo. A espiritualidade está em todos os tempos, trabalhando, buscando os corações. Né? Seja onde for, exato. Aí cada um no seu grau de entendimento e de evolução. Lógico. Só que para a gente vai ser mais cobrado porque a gente já sabe. Né? Então a gente tem que avançar. Gente, muito obrigada e boa noite. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Pai, por essa palestra esclarecedora, amiga. Mais uma vez estamos aqui nesses minutos tão preciosos, minutos que nos ajudam a aprender um pouquinho mais do ensinamento desses espíritos amados, que tanto já viveram, tanto já passaram por experiências, e nos trazem o conhecimento, a palavra amiga.
Vamos agora aproveitar do que ganhamos, dentro da nossa harmonia, do nosso coração um pouco mais calmo, um pouco mais sereno. Vamos vibrando com toda a intensidade, com todo o amor, por todos os nossos irmãozinhos que nesse instante precisam do teu apoio, Pai, da tua luz, da tua mão amada. Irmãozinhos encarnados, desencarnados, que se encontram nos cárceres, nas prisões, orfanatos, hospitais, asilos, nas ruas. Permita, Pai, que a espiritualidade querida e abençoada esteja junto deles. Livremos de nós qualquer julgamento e apenas levemos vibrações de amor para todos eles. Vamos vibrando pela nossa casa, por todos que moram lá com a gente, pelos nossos amigos, por aqueles que a gente tem mais dificuldade no convívio. Vamos vibrando pelo nosso lar, pela nossa família, pois sabemos que lá muitas vezes estão envolvidos situações mais difíceis, situações de prova, mas que são necessárias para o nosso crescimento espiritual e moral. Mantenhamos sempre, Pai, o nosso pensamento na Tua força, com pensamentos voltados sempre para o Cristo, para esse Pai querido, lembrando sempre dos Seus ensinamentos de simplicidade, de humildade. Nos livre, Pai, de um amor egoísta e que possamos sempre compartilhar a todo instante, pensar no nosso próximo, seja ele quem for. Por mais difícil que isso ainda seja para a gente, nos esforcemos, treinemos a cada minuto em conseguir pelo menos olhar com mais carinho o nosso próximo, independente de quem ele seja, para que sejamos também, Pai, assistidos com o mesmo carinho e atenção. Vibramos por essa casa e por tantas outras casas, templos, igrejas, por pessoas que assumem papéis tão importantes na sociedade, papéis religiosos. Sejam iluminadas, engrandecidas espiritualmente, para auxílio dessa humanidade ainda tão necessitada. Mas que tenhamos, Pai, méritos na Tua escola, sejamos bons alunos, fortes, confiantes, alegres, agradecidos por essa encarnação, Pai. E que todos os dias possamos acordar com otimismo, com boa vontade, agradecendo sempre pela vida. Que assim seja, graças a Deus.